Olá, tudo bem? Paz? Quero meditar na palavra de Deus com você no texto da nossa leitura de 16 de março, que teve como leitura do dia, meditação do dia, Lucas 21 e também Números 5 e 6. Abra comigo Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então Jesus estava diante do local em que se recebiam as ofertas e viu como os ricos estavam ofertando e como os pobres, aquela mulher pobre, ofertou. Mas eu quero chamar a atenção em algo aqui. A acuidade visual é a capacidade de um animal enxergar com nitidez e distinguir detalhes em objetos. Essa habilidade ela varia entre os animais e é influenciada por diversos fatores, como a anatomia do olho e o tipo de ambiente em que vivem. Já os seres humanos têm uma acuidade visual, essa capacidade de enxergar com nitidez e distinguir detalhes. O ser humano tem essa acuidade visual muito desenvolvida. Deus nos criou assim. Nós possuímos uma visão binocular. Lembra do binóculos? Né? Binocular. Que nos permite ter uma percepção tridimensional do mundo ao nosso redor e distinguir cores com grande precisão. Ok? No entanto, os animais podem ter habilidades visuais surpreendentes. Estou fazendo uma pesquisa, algo assim surpreendente. Por quê? Com uma acuidade visual ainda mais apurada em alguns aspectos, adaptada às necessidades ao ambiente que o animal vive, muitos deles têm uma visão até muito mesmo superior à dos seres humanos. Alguns animais, em alguns aspectos, a visão deles é mais apurada do que a do homem. Por exemplo, as águias. As águias elas possuem uma visão extremamente aguçada, você já deve ter ouvido falar disso, e conseguem enxergar a presa a uma distância de até 2 quilômetros. As abelhas também, elas enxergam a luz ultravioleta e são capazes de identificar padrões de cores que os seres humanos não conseguem. Eu estava vendo que isso ajuda, essa luz ultravioleta, ela consegue enxergar onde ela encontra o alimento ali na flor, por exemplo, ou não. Bem interessante. Os morcegos usam a ecolocalização para enxergar em locais escuros ou com pouca luz, o que nós, humanos, não conseguimos na nossa natureza. Corujas, elas possuem uma visão noturna muito melhor do que a dos seres humanos, permitindo que elas caçem com mais eficiência durante a noite. Né? Interessante isso. Por isso que coruja, tem os mitos aí da coruja, né? Como animal noturno, por isso. Os camaleões, eles conseguem mover os olhos independentemente em enxergarem um amplo campo de visão. Então, o camaleão, o olho ele vai girando, ele consegue enxergar de uma forma muito mais ampla, né? Bem interessante. O ser humano não consegue isso. Os dragões de Komodo, já ouviu falar dos dragões de Komodo? O dragão de Komodo possui uma visão binocular também, o que lhes permite calcular a distância com precisão. O que faz com que a gente consiga enxergar com precisão as distâncias é nós termos essa visão binocular, tá? Polvos são capazes de perceber variações sutis de luz e cor e mudar rapidamente suas cores e texturas. As serpentes enxergam infravermelho, o que lhes permite detectar a presença de presa mesmo em locais escuros. Peixes disco, que possuem uma visão panorâmica de 360 graus
e conseguem enxergar em diferentes níveis de profundidade. Impressionante, né? E borboletas, que enxergam cores e padrões que os seres humanos não conseguem perceber e possuem uma visão muito sensível à luz. Então, em alguns aspectos, esses animais enxergam de forma mais apurada do que o ser humano, ok? Ok. Mas aí, mesmo nós temos essa acuidade visual muito desenvolvida, porque Deus nos criou assim, para a glória dele, queria falar um pouco sobre os estímulos visuais. Por mais que nós enxerguemos bem, de forma geral, o ser humano saudável, eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades visuais, por isso que eu uso óculos, tá? Apesar disso, eu vou falar de alguma coisa sobre os estímulos visuais. Por quê? Segundo pesquisas realizadas por neurocientistas e oftalmologistas, cujos dados divulgados em diversos artigos científicos e em meios de comunicação especializados na saúde ocular, nós somos expostos a uma quantidade enorme de estímulos visuais todos os dias. Foi a partir daí que eu quis fazer essa pesquisa, lendo o texto aqui pensando nos estímulos visuais. Desde a luz natural até as telas de celulares e computadores. Adultos, por exemplo, recebem em média cerca de 11 milhões de estímulos visuais por dia. Crianças pequenas recebem cerca de 3 milhões de estímulos visuais por dia, quase um quarto de um adulto. Por quê? Porque as crianças ainda estão em processo de desenvolvimento visual e não conseguem processar a mesma quantidade de informações que o adulto pode. Tá? Isso é que os cientistas nos dizem. Os adolescentes e jovens adultos, prestem atenção nisso. O adulto 11 milhões, a criança pequena 3 milhões. E os adolescentes e jovens adultos são expostos a mais de 15 milhões de estímulos visuais por dia, principalmente devido ao uso dos dispositivos eletrônicos. E segundo uma pesquisa, jovens adultos passam em média mais de 7 horas por dia na frente de telas de computadores, celulares e tablets. Porém, a quantidade de estímulos visuais, o jovem adulto e os adolescentes recebem muita informação visual. Ok. Porém, a quantidade de estímulos visuais não é necessariamente necessidade de qualidade visual. Não é porque se está olhando muita informação que se está tendo uma qualidade visual, tá? É preciso realizar exames de rotina e evitar o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos. Mas aí é que tá. Vale lembrar, é importante isso aqui ressaltar, estava pesquisando, que não existe um percentual exato da percepção do que é visto, dessa quantidade de 15 milhões de estímulos, o quanto que o jovem adulto, o adolescente absorve, dos 3 milhões de estímulos da criança, o quanto que ela absorve, do adulto com seus 11 milhões de estímulos visuais, o quanto que ele absorve. Então não existe um percentual exato para isso. Por quê? Pois depende de vários fatores. A qualidade da visão, a atenção que a pessoa consegue ter naquilo que ela está vendo e a interpretação do cérebro. Você com certeza já estava com alguém, essa pessoa, você viu tal coisa? Não, passei, não vi não, estava assim, assim, assim. A pessoa escreve detalhes. Para ela, aquilo, ela conseguiu colocar mais atenção e o cérebro dela interpretar aquilo. Talvez, possivelmente também, uma qualidade da visão maior, organicamente falando, tá? Além disso, a saúde ocular geral, como é que é a visão da pessoa, né? E alguns fatores cognitivos e emocionais também influenciam na qualidade da visão. Você vê, o dia que você não está bem emocionalmente, você não consegue perceber menos as coisas ao seu redor, a tua visão.
ou dependendo da emoção você consegue perceber muito mais, né? E depende também de fatores cognitivos, tá? Ou seja, onde eu quis chegar com tudo isso aqui que eu falei com você até agora? Nós não retemos tudo o que nós vemos. Não. Aliás, muitas vezes nós olhamos, mas nem tudo vemos. Não tem quando você chega, eu, marido, por exemplo, procurando algo, não estou encontrando. Amor, você viu onde está tal coisa? Não, tá no quarto, no local tal, assim, assim. Não, não tá não, não tá não, não tá não, já virei tudo, não tá não, não tá. Aí a pessoa vai lá, ó, tá aqui, ó, o lenço aqui, ó. Ih, como é que eu não vi isso? Ou seja, nós olhamos, mas não vemos tudo. Às vezes você está olhando, mas você não está vendo. E não é assim com o Senhor Jesus. Não é assim. Jesus olhou, viu os ricos lançarem, viu no coletivo. Mas Jesus também, ele viu aquela mulher. Jesus, ele olhou e viu. Olha o versículo 1. E olhando ele, viu. Não é que Jesus olhou e não viu. Jesus olhou e viu. Mas Jesus olhou, viu os ricos, viu o coletivo, mas Jesus também viu, notou, observou, percebeu um indivíduo, aquela mulher, aquela pobre viúva. Jesus, ele vê a cada um, em todos os nossos aspectos exteriores, mas essencialmente, Jesus, ele nos enxerga no nosso íntimo, no nosso íntimo. Como Jesus poderia saber que aquela mulher, o que ela tinha, eram somente aquilo que ela lançou ali como oferta? Porque Jesus é Deus e Jesus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele tudo vê. Tudo ele olha. Os olhos de Deus estão atentos a tudo, em todos os lugares, de todas as pessoas, mas não apenas olhar, como uma câmera olhando, mas ele vê, ele percebe, ele sonda lá no íntimo do nosso coração. E aí vale a nossa meditação com base nisso. Jesus, ele está vendo a mim e a você. Como anda a nossa vida diante de Deus? Como anda o nosso coração diante do Senhor? Quando Jesus olha para nós, o que ele vê? O que ele vê? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.